Boa noite, mais uma aula nossa aqui de sistemas de refrigeração. Na aula de hoje, eu vou começar corrigindo com vocês o exercício que eu tinha passado sobre um sistema de cascata em 2 estágios. E depois, a gente vai falar um pouco sobre o tema de sistemas por absorção. Inicialmente, eu quero começar falando que nós temos aqui, 2 ciclos trabalhando com 2 fluidos. Um fluido está aqui embaixo, outro fluido está aqui em cima. Os dois não estão se misturando, nesse caso. Então, se eles não estão se misturando aqui dentro, os dois estão trocando calor, mas não se misturam. Quer dizer que eu tenho uma pressão aqui, a pressão do ciclo superior, e aqui eu posso ter outra pressão, a pressão do ciclo inferior. É como se eu estivesse olhando lá no meu diagrama e tivesse aqui na parte de baixo algo assim. E na parte de cima eu teria algo aqui. Vamos lá. Isso quer dizer que o que eu estou analisando, eles podem estar em pressões diferentes. Então, essa aqui vai ser uma pressão e essa aqui vai ser outra pressão. Como que essas duas pressões seriam iguais? Elas só seriam iguais se caso aqui o meu trocador de calor fosse aberto. Então, os dois fluidos de trabalho aqui passassem de um para o outro. A gente teria exatamente a mesma pressão. Ou você pode configurar o seu problema de forma com que essa linha vermelha fique exatamente onde está a linha verde. Mas isso não é fácil. Só dessa forma que a gente teria a mesma pressão. Por isso que nosso exercício está aqui, 45, 0,45 megapascal e 0,55. São essas duas pressões que a gente encontra nesse trocador de calor. Agora, uma revisão básica lá da termodinâmica de sistemas térmicos e agora também de sistemas de refrigeração. Isso aqui é o meu diagrama mais importante quando eu estou analisando um ciclo. É o meu diagrama TS. Temperatura e, na verdade, aqui está a temperatura e volume. Mas poderia ser entropia também. Vou colocar um S aqui. Finjam que é um S. Temperatura e entropia. Essa linha que a gente está vendo aqui, essa linha em vermelho, é uma linha que a gente fala que é a linha de saturação. Essa linha de saturação ela é obtida experimentalmente através dos líquidos que a gente está testando. Como que a gente determina isso? A gente vai determinar em que pressão que alguma coisa começa a virar vapor, em que pressão que alguma coisa sai do vapor, começa a virar líquido, e a partir disso eu vou montando essas linhas. Então, eu estou te falando aqui, nessa linha. Olha, daqui para a esquerda, eu tenho líquido. Só líquido. Então, isso aqui é uma região de líquido comprimido. Não está próximo de virar vapor. Só que na hora que eu chego exatamente nessa linha, a hora que eu encosto nessa linha, é aquela hora que você começa a acontecer a ebulição na sua água, por exemplo. Você coloca a sua panela lá, coloca a água líquida. Primeiro, ela está na região de líquido. Você vai colocando temperatura, até o ponto que ela vai começar a entrar em ebulição. Mas só que ela não está completamente em ebulição. Se ela não está completamente em ebulição, a gente tem uma parte de líquido e uma parte de vapor. E nessa linha, exatamente nessa linha, é quando começa a virar vapor. Quando começa, então a menor fração possível da água que era líquida começa a virar vapor. E dentro disso aqui, toda essa região dentro das minhas linhas de saturação
é uma região que eu tenho uma mistura, porque eu vou ter tanto a água no estado líquido, como eu vou ter a minha água no estado de vapor. É como se você tivesse uma panela de pressão, você fechou ela, ligou para esquentar. Dentro da panela você vai ter líquido e vai ter vapor. É exatamente essa parcela que a gente está analisando. Do meio, essa do meio é a parcela de líquido e vapor saturado, ou mistura saturada. E temos aqui também, do outro lado, a nossa linha também, a outra parte da nossa linha. É uma linha de saturação. E é exatamente que nem aconteceu aqui. Daqui, ó, para frente, é quando eu tenho tudo de vapor, mas só que eu ainda consigo virar líquido fácil, se eu tiver nessa linha. Mas se por um acaso eu estiver à direita dessa linha, eu só tenho vapor superaquecido. E vapor superaquecido, eu não transformo ele facilmente em vapor saturado ou essa mistura. Eu preciso de mais energia para fazer isso acontecer. Quando eu falo saturação para vocês, é o seguinte: quando eu coloco a minha panela a ferver com água, em pressões normais, você sabe que a água vai ferver a 100 graus Celsius aproximadamente. Você chega naquela temperatura de 100 graus Celsius. Você coloca a sua panela, coloca o líquido, a água, você coloca 100 graus Celsius. Sua região vai estar saturada, porque ela está pronta para virar vapor. Você tem todas as condições necessárias para virar vapor. Falta só um pouquinho mais de calor, se você trocar um pouquinho de calor ali, vai virar vapor. Ou seja, você deixa o tempo agir, vai virar vapor. Agora, você está ali, ó, esquentando, 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 está saindo vapor, ainda tem líquido, está na região de mistura. Aí você vai chegar num ponto, você está numa panela de pressão agora. Dentro dessa panela de pressão, você evaporou toda a sua água, tem só vapor. Então quer dizer que você está exatamente nessa linha. Só que se você diminuir a temperatura um pouquinho, ela volta a ser líquida. Você diminui ali a temperatura, voltou para a condição de mistura. Então, você vai ter um pouco de vapor e um pouco de mistura. E essas regiões é aquilo que a gente fala que é a saturação. Você tem uma saturação para você sair de líquido para vapor. Tem a saturação reversa também. Se você quer sair de vapor para líquido, ou se você quer também sair aqui dessa região de mistura para vapor, ou da região de mistura para líquido. Essas aqui são todas as nossas condições que a gente tem que analisar. Lembrando, isso aqui é as linhas de saturação. Aqui para a esquerda desse ponto é a linha de líquido saturado. Então, quer dizer, se tiver nessa linha, eu sei que é líquido saturado. Se tiver à direita, eu tenho certeza que vai ser vapor saturado. Se é vapor saturado, eu vou olhar lá nas minhas propriedades de vapor. No meio é uma mistura dos dois. Qual que é a divisão? A divisão é o ponto crítico. Nosso ponto crítico da matéria que a gente estiver analisando. Nesse ponto crítico, quer dizer, o meu elemento sendo analisado, ele pode virar vapor superaquecido, pode virar líquido comprimido e pode virar uma mistura exatamente com qualquer troca de calor. Então, esse aqui é o meu limite. Ele pode virar qualquer um desses três nesse ponto. Por isso que a gente chama ele de ponto crítico. Existem condições de temperatura e pressão que a gente consegue fazer com que vapor,
líquido e também o sólido se coexistam. Por exemplo, existe o ponto triplo da água. O ponto triplo da água, eu consigo colocar lá minha água vapor, o líquido e o gelo, tudo junto. Está relacionado com esse nosso ponto. A partir desse ponto, ele pode virar qualquer coisa. Importante também a gente saber são as linhas de pressão. Essas linhas assim, ó, nesse formato, são as linhas de pressão. A minha pressão não está aqui no meu gráfico, mas isso significa que eu estou analisando uma pressão igual. Então, essa linha verde é uma pressão só. É uma pressão constante. Essa linha amarela também é outra pressão, de outro valor. Só que ela é constante também. Em qualquer ponto aqui nesse amarelo, ela vai ser a mesma pressão. A pressão vai crescendo de baixo para cima. Então, aqui é uma pressão pequena, lá em cima é uma pressão maior. Nossa temperatura aumenta aqui também. Foi por isso que eu tinha falado com vocês. Existe a possibilidade da gente ter vapor superaquecido numa temperatura baixa. Olha aqui, eu vou dar 2 exemplos para vocês. Vou falar que isso aqui é um ciclo. Isso aqui é um ciclo. Eu tenho esse ponto que é vapor superaquecido, porque ele está na região de superaquecimento, à direita da minha linha. Agora, se eu, por um acaso, fizesse outro ciclo, um ciclo aqui, dessa forma, isso aqui também é vapor superaquecido. Só que a minha temperatura vai ser muito menor. Olha aqui, ó, a temperatura dessa aqui é grande. A temperatura desse aqui é bem pequena. Então, a temperatura não vai influenciar se vai ser vapor superaquecido ou não. E lá na minha tabela termodinâmica, eu tenho sempre 3 dados lá. Por exemplo, você vai olhar a entalpia. Vai aparecer lá para você a entalpia de líquido, a entalpia de líquido-vapor e a entalpia de vapor. Você tem esses 3 dados sempre. O que eu estou te falando, gente? A entalpia de líquido, que é essa aqui, eu estou olhando para propriedades que estejam nessa linha de líquido saturado. É a propriedade de H de líquido saturado. Se eu estiver olhando na de líquido-vapor, é que eu estou em alguma coisa aqui no meio. Eu tenho que calcular o meu título. O título é a quantidade de vapor que eu tenho aqui. Quanto mais próximo dessa linha, mais próximo o meu título vai ser de 1. Por quê? Nessa linha aqui, exatamente, o meu título é igual a 1. Já nessa linha daqui, de trás, o meu título vai ser igual a 0. Então, aqui tem 0% de vapor e aqui tem 100% de vapor. Só que esses 2 casos aqui, eles estão preparados para virar o outro estado. O vapor consegue virar o líquido e o líquido consegue virar o vapor. Onde que eles não estão preparados? É na região de líquido comprimido, que não está próximo de virar vapor, e na região de vapor superaquecido, que ele não está próximo de virar líquido. O título só é válido nessa região, dessa linha até essa linha. Não existe título fora disso. Por fim, eu tenho aqui a minha propriedade de vapor. A minha propriedade de vapor é quando eu estou olhando exatamente nessa linha de vapor saturado.
Então, qualquer propriedade que eu pegue de vapor, quer dizer que o meu ponto vai estar aqui nessa linha. Então, a gente tem que analisar o nosso ciclo para ver se o ponto está nessa linha. Isso aqui era para a tabela de saturação. Então, lembrem, é a tabela de saturação. E fora disso, onde que eu vou olhar as minhas outras propriedades? Se ele tiver à direita, na região de superaquecimento, eu tenho a tabela de vapor superaquecido. Eu vou olhar a partir das condições que me foram dadas. E se eu tiver a região de líquido comprimido, existem algumas tabelas para líquido comprimido? Existem. Mas a gente consegue provar que as propriedades aqui de líquido saturado vão ser muito parecidas que as da região de líquido comprimido. Quer dizer que eu vou conseguir, nessa região de líquido comprimido, pegar essas propriedades aqui, ó, referentes a líquido. Deixa eu colocar aqui para vocês verem isso. Aqui é a minha tabela termodinâmica. Essa aqui é a de superaquecimento. Mas aqui, olha aqui minha tabela de saturação. Eu tenho uma tabela de saturação de acordo com a temperatura. Então, a temperatura vem primeiro. Ou de acordo com a pressão. Qualquer uma das duas fala a mesma coisa. Só que uma está com a temperatura e o outro está com base na pressão. Então, por exemplo, lá no exercício eu dei para vocês 240 quilopascal. Então, a gente viria aqui no 240 quilopascal. E no exercício, deixa eu voltar aqui. No exercício e nos nossos ciclos, deixa eu achar um... Aqui, ó, era mais ou menos isso. O ponto 1, olhem aqui o ponto 1, ele estava 240 quilopascal. O ponto 1, a gente consegue identificar que ele vai ser vapor saturado, que está na linha de vapor saturado. Por isso, eu vou encontrar o meu dado a partir daqui, ó, 240, deixa eu desenhar que é melhor, 240 quilopascal. Tabela de saturação. Eu quero encontrar entalpia e entropia. Então, vou olhar aqui e aqui. Qual propriedade que eu vou utilizar? A de vapor saturado. Então, eu vou pegar daqui e vou pegar daqui também. Então, por isso, eu vou vir aqui, ó, encontrar o valor de 247,28 e também o valor de 0,9345. Dessa forma que eu consigo olhar na tabela. Agora, vamos supor outra coisa. Vamos supor que eu estou analisando esse ponto 3. Esse ponto 3 estava a 450 quilopascal. Ponto 3, gente. Fala aí comigo. Vitor, você prestou atenção na minha aula? Vitor. Respondendo no chat. Nosso ponto 3 aqui. O que é o ponto 3? Agora que eu expliquei para vocês. Qual que é o estado da minha matéria aqui no ponto 3? Líquido saturado. É líquido saturado. Se for só líquido, tá muito vago. Porque aqui para a esquerda é líquido comprimido. Na linha é líquido saturado. Líquido saturado, então vamos lá, 450 kPa, líquido saturado. O que eu vou olhar? Está aqui 450. Minha pressão. Vou olhar a minha entalpia. Entalpia está aqui. Qual entalpia que eu vou olhar? A entalpia de líquido saturado. Por isso que a gente vai vir aqui pegar esse valor. Ok, bora lá. Me falem aí, clareou alguma coisa para vocês? Quem não tinha noção disso? Ou não ajudou? Ou já sabia?
Pode escrever aí, gente. Cadê o pessoal hoje? Hoje tem pouca gente, tem que fazer uma chamada. Vamos lá, esse aqui era o nosso exemplo. A gente tinha um sistema de refrigeração em cascata, 2 estágios, estava operando entre esses limites de pressão, 1,4 megapascal e 240 quilopascal, então a pressão máxima e a mínima. Tínhamos as pressões intermediárias de 0,45, 0,55. Coloquei aqui também, ó, em ambos os ciclos, o refrigerante líquido saturado na saída do condensador e vapor saturado na entrada do compressor. Então, aqui, ó, por que essa informação é importante, gente? Eu já estou te dando o que é, ó. Na saída do compressor, eu estou te falando que é líquido saturado. Não, na saída do condensador, desculpa. E é vapor saturado na entrada do compressor. Então, eu já sei exatamente onde que eu vou pegar na minha tabela. Se eu estou te falando que é líquido saturado aqui, é a propriedade líquido. Se aqui é vapor saturado, é a propriedade vapor. Então tá, beleza. Com isso, agora deixa eu passar para vocês a resolução do problema. Deixa eu ver se era esse. Não. Vou encontrar. Continuando. Acho que era esse aqui, ou não. Não, não era esse. Também não era. Será que eu coloquei ele aqui? Talvez ele tá no meu HD e eu tirei ele aqui sem querer. Ai, gente. Não sei onde que eu coloquei esse vídeo. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, aí fica mais fácil. Gente, eu coloquei isso aí no meu HD. Depois eu passo isso para vocês. Vou pegar alguém aqui que... Quem acha que fez certo? Uai, eu acho que o meu tá certo. O Vinícius? Imagina que o meu tava certo. Vamos lá. Quem tem a letra melhor? Vou pegar um que tem a letra melhor. E fudeu, então.
Vamos ver se essa letra aqui tá boa. Ok, bora lá. Resolução. Aqui, vamos ver se está certo. Ponto 1. Nós temos que é vapor saturado. Está na linha de vapor saturado. Esse é o ponto 1. Tem que é 240 kPa. Então, você pegou a propriedade de vapor para 240 kPa. Aqui deu 247,28. Eu lembro desse valor, tá certo. O S você pegou na mesma linha também. Tá aqui. O nosso S de vapor 0,9345. Beleza. Ponto 1 tá certo. Ponto 2 e ponto 2S. Nosso ponto 2S estava 550. Isso, no exercício fala que é inferior a 0,55. Beleza. Ok. Então, 550. E nós tínhamos também que o S1 é igual ao S2S, porque é um processo isentrópico. Essa linha pontilhada aqui fala para a gente isso. E o nosso S1 era 0,93. Para isso, a gente ia lá na nossa tabela de superaquecimento, porque agora é vapor superaquecido. Pressão 0,55, não era? Qual que era a pressão? 0,55. Não tem aqui, mas dá para a gente utilizar uma boa aproximação. Porque nessa pressão de 0,50 aqui, vai dar praticamente o mesmo valor. Se a gente ver aqui, ó, a diferença de um para outro é muito pouca. Então, se a gente viesse encontrar o nosso valor de S, que era igual ao outro, era muito parecido com isso, nosso valor de H ia ser muito próximo desse. Matheus fez essa interpolação para conseguir achar o 264. Beleza. Aí a gente, o que vocês precisavam fazer? Pegar eficiência isentrópica. Eficiência isentrópica é aquela que a gente vai considerar. Olha, eu tenho um sistema real aqui em 2. Se ele fosse ideal, eu teria isso que eu calculei antes, mas eu te dei a eficiência da turbina, não, do compressor. Então, com essa eficiência, você ia jogar nessa fórmula aqui, ó, comparar o que seria o ideal pelo que está acontecendo. Então, substituiu o valor da eficiência, os nossos valores que nós tínhamos já do exercício, o que nós queríamos é ser H2. O H2 aqui era o que a gente queria, isolando ele. Se você fez os cálculos corretos, acho que deu isso. Beleza. Nosso ponto 3. Ponto 3, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ponto 3 é líquido saturado. Se não me engano, até no exercício tinha falado pra gente isso. Então, líquido saturado, a gente vai pegar as propriedades de líquido. Pressão de 550. Vou voltar para a minha tabela de saturação. Pressão de 150. Está entre essas duas. A 550. A 550, desculpa. Aqui, ó, 550 está aqui. Eu vou pegar minha propriedade de líquido. Então, eu vou vir aqui, ó, pegar o H de líquido, 77,54. Beleza. Você marcou aqui também a outra coisa importante, que H4 e H3 são iguais por conta do estrangulamento. É um processo isentálpico, de 3 para 4 e de 7 para 8. Nosso ponto 5, vapor saturado, beleza, está na linha de saturação. Na outra pressão, ok. Na minha outra pressão,
de 450, então vou pegar as propriedades de vapor, tanto S quanto o H. Para isso, eu vou vir aqui na tabela. 450, propriedade de vapor. Vai ser esse 0,92 e esse 257,53. As duas propriedades de vapor, tanto H quanto S. Ok, ponto 6 e o ponto 6S. É a mesma análise que a gente fez aqui no ponto 2 e no ponto 2S, porque o ponto 6 é o que acontece na realidade. O ponto 6S é o nosso ideal. A partir dele, a gente calcula o 6S com a eficiência do compressor. Então, o ponto 6S estava 1,4 megapascal. Nós tínhamos também que o S6S é igual a S5. Para isso, então, eu pegava esse valor aqui de 0,9235 com essa pressão para achar algum valor de H6S. Vamos lá. 0,9235 e 1,4 megapascal. A gente vai na tabela de superaquecimento. 1,4 megapascal. 0,925. Tá? Um valor intermediário aqui desses dois. Por que não está mostrando aqui? Esse valor não está mostrando porque é exatamente da nossa temperatura de saturação. Na temperatura de saturação, nós temos as propriedades de saturação, que ficam lá na tabela de saturação. Então, se a gente vir aqui, olha, 1.400 kPa, tem exatamente aquela temperatura, 52,4, e tem as propriedades aqui. Por isso que não tem aquela linha. Mas beleza, você pegou aqui o valor, estava próximo daqueles dois lá, você fez uma interpolação, ok. Utilizou também da eficiência isentrópica do compressor, substituindo o valor dela. Sobre, aqui em cima, a gente coloca o que seria o ideal dividido pelo que acontece, para encontrar o H6. Isolou o H6. Ok. Ponto 7. Ponto 7, líquido saturado. Beleza. Isso aí, a gente vai pegar a temperatura, a pressão do ponto 7 e pegar as propriedades para líquido. 1,4 megapascal. Beleza. Então, a gente já está aqui. A gente pega as propriedades de líquido. O H de líquido. Cento e 127,22. Isso. Então, tá certo. E exatamente que nem lá no outro que nós tínhamos, H7 e H8 são iguais por conta da válvula de expansão, que acontece um estrangulamento. A partir disso, tem que fazer o balanço no trocador de calor, ou seja, o que entra no trocador de calor pelo que sai. Olha aqui, ó. Onde está nosso trocador de calor? Nosso trocador de calor está bem aqui, ó, nesse ponto. Então, tem 5, tem o ponto 8, tem o ponto 2 e tem o ponto 3. Estão envolvidos. A gente vê um que entra e outro que sai. Eu acho que estava escrito no exercício que era contracorrente. Por isso que a gente tem aqui, ó, H5 menos H8, vezes a massa do ciclo de cima, e a massa do ciclo de baixo, vezes o H2 menos o H3. Todos esses valores já tinham. A única coisa que nós não tínhamos era essa Na, que era a massa do ciclo de cima, que foi encontrada aqui. Beleza. O calor que é rejeitado. Onde que o calor é rejeitado? O calor é rejeitado aqui de 1 para 4. Quer dizer, de 4 para 1. No nosso condensador. De 4 para 1. Então, a gente tem que fazer esse cálculo.
Aqui, H1 menos H4, colocou o valor da massa do círculo de baixo para encontrar qual que é o calor rejeitado. E o COP, como que a gente faz? Tem diversas formas, você pode utilizar o calor frio, o calor quente, pode utilizar também o trabalho, pelo que a gente queria. Então, é basicamente isso. O que eu quero num refrigerador? É retirar a maior quantidade de calor possível. Pelo quê? Pelo menor preço possível, pela menor energia possível. Para isso, então, o que ele teve que fazer? No calor, no trabalho que entra, é o trabalho dos dois compressores. Então, tem esse compressor de 1 para 2 e tem o compressor aqui de 5 para 6. Esses dois compressores, a gente tem que somar o trabalho dos dois para ver todo o trabalho que entrou, toda a energia elétrica que a gente teve que fornecer. Então, somando os dois aqui, ó, massa de cima vezes as propriedades do H6 e H5, que é onde que está o compressor de cima, e massa de baixo vezes as propriedades que está embaixo, que é o H2 menos H1. Então, depois disso, você encontrou o trabalho que entra, substituiu no COP e achou esse valor. Sim, ao que parece, está certo. Não sei se você fez as contas certas. Se tiver certo, me parece muito certo. Parabéns aí pela... As contas ficaram... Eu dei uma conferida depois, acho que tá tudo certinho mesmo. Então, beleza, então. Mas beleza, valeu. Obrigado. Agora, bora continuar. Agora a gente vai para o sistema de absorção. Refrigeração por absorção. Essa forma de refrigeração que eu vou falar aqui com vocês, ela não é tão economicamente viável em todos os casos. Ela só vai ser interessante para a gente se eu tiver uma fonte de calor muito barata, ou praticamente de graça, numa temperatura que esteja entre 100 e 200 graus Celsius. Só a partir disso que eu consigo fazer a minha reação química acontecer, para isso funcionar. Um exemplo, onde que a gente consegue isso? Essa energia térmica de 100 a 200 graus. Você pode pegar isso de energia geotérmica, que é esse exemplo aqui embaixo, energia solar, para aquecer alguma coisa, o calor que pode ser rejeitado por usina de cogeração, ou instalação de vapor, ou quando você tem o gás natural muito barato, para você fazer isso. Então, só nesses casos que vai compensar. Esse aqui é um exemplo da indústria de energia geotérmica. Você tem uma fonte aqui, as bolsas de água e vapor, numa certa temperatura, e a partir disso você aproveita para gerar energia. O próprio planeta Terra já tem essa água nessa temperatura maior, e você aproveita isso para utilizar no seu sistema e gastar menos energia aquecendo alguma coisa. Um exemplo, essas fontes termais aí, essas cidades que têm fontes termais, tem algo muito parecido com isso. Você tem uma fonte de água mais quente junto com vapor, porque fica mais perto ou mais em contato com o magma. Então, isso aquece a água, que deixa ela vaporizada, e a partir disso a gente utiliza nos nossos sistemas. Como que funciona um sistema de absorção? Esse sistema de absorção, ele vai envolver um refrigerante e alguma coisa que vai transportar o meu refrigerante. No caso aqui, os mais utilizados, a gente pode citar o sistema de amônia e água. A amônia, que é o NH3, é o nosso refrigerante.
E a água vai ser um meio de transporte. Eu vou utilizar a água para transportar, para arrastar o meu NH3 no meu processo. Só lembrando, a amônia é algo extremamente tóxico. Quando a gente trabalha com isso, tem diversas normas para que a gente tenha a condição de garantir a segurança do trabalhador. Esse ano teve vazamento num frigorífico lá no interior de São Paulo. Se não me engano, foi um vazamento bem pequeno e já levou 6 pessoas para serem internadas. Para você morrer com amônia, é bem simples. Beleza. Aqui, o que eu estou fazendo no meu sistema? Esse aqui é o meu sistema de absorção. Ele é um pouco mais complexo do que os outros. Notem que eu tenho aqui minha energia solar. Ou seja, o que é energia solar? É a minha fonte externa de calor. Pode ser da usina geotérmica, pode ser de um motor externo, pode ser de energia solar. Então, temos essas diversas opções. Aqui está com energia solar, mas pode ser aquelas outras opções. Nesse nosso sistema, eu substituo o meu compressor por um sistema de absorção. O que é o meu sistema de absorção? É isso aqui tudo, ó. É um sistema complexo. E agora, eu estou utilizando uma bomba. Eu perguntar, ô Vinícius, algum dos Vinícius, quem quiser responder. Por que agora eu estou utilizando uma bomba? Isso significa o quê para mim, no meu sistema? Talvez um trabalho menor, a bomba vai precisar de um trabalho menor, ela também vai bombear é líquido agora no caso, né, em vez de ser um gás. Beleza, beleza, foi uma boa resposta. Realmente, tudo que você falou está certo. Vai trabalhar com líquido, quer dizer, então, a gente vai sair do evaporador e não vai diretamente para o compressor, porque depois do evaporador, ele estaria lá no formato de gás e por isso ele ia passar no compressor. Mas não, agora a gente tem uma bomba, e em bomba só passa líquido. Por isso a gente tem o nosso sistema de absorção, que é um pouco complexo com isso. Beleza. Então, aqui eu tenho a descrição de tudo que vai estar acontecendo. Depois que a minha pressão da amônia foi elevada por esses componentes da minha caixa aqui, a única coisa que eles têm que fazer é isso. Então, passa nessa caixa, a minha pressão vai ser elevada. Ele vai ser resfriado e condensado para fazer uma rejeição de calor. Aqui, ó. Ele está sendo resfriado. Olha aqui o Q saindo. Por que ele está sendo resfriado? Porque eu quero líquido, gente. Eu não quero vapor. Então, aqui está acontecendo um resfriamento. Eu estou querendo líquido para juntar com a água. O NH3 com a água, para passar dentro da minha bomba. Depois que ele for estrangulado, até a nossa pressão do evaporador, aqui, ele vai absorver o calor do espaço refrigerado, à medida que vai escoar. Beleza. Vamos lá, próximas coisas são mais importantes. A gente vai ter aqui, ó, o nosso vapor, vou colocar em vermelho, ele vai sair do nosso evaporador, está saindo aqui, puramente NH3. Então, vapor de amônia. Ele vai entrar em contato com o nosso absorvedor e vai misturar com a água, se tornando uma mistura de água com amônia. Porque a gente quer que a água arraste essa amônia para o nosso sistema. Então, depois disso, você vai encontrar aqui, você vai ter uma reação exotérmica da água com a amônia, você vai ter uma liberação de calor, aqui a nossa liberação de calor, e depois disso,
A gente tem aqui também, que é interessante, que a quantidade de amônia que eu vou dissolver na minha água é inversamente proporcional à temperatura. Isso significa que eu preciso ter esse absorvedor o mais frio possível. O quanto mais frio possível, mais vai ser a troca, mais vai ser a reação do NH3 com H2O. Mais dissolução vai acontecer nessa nossa solução. Beleza. Então, agora, a gente vai ter uma mistura de NH3 com H2O. Vai ser rica em NH3, tem bastante amônia aqui dentro. E a gente vai passar pela bomba. A gente passa pela bomba, líquido. Depois, aqui de passar pela bomba, a gente vai pelo regenerador. Regenerador, nós temos essas partes aqui, recebe calor através da outra parte do regenerador. Tem aqui, ó, uma parte está mais quente do que a outra, então essa parte que está mais quente está trocando calor com essa, para tentar vaporizar o que era líquido. Aqui era tudo líquido, estava chegando tudo líquido. A gente quer chegar aqui e vaporizar. Então já entra aqui um pouco mais de vapor, uma mistura. Então a gente vai, depois vai para o gerador, que está recebendo energia de fonte externa, nosso processo de absorção. Essa energia de fonte externa está fazendo com que nossa mistura, que agora já está mais fraca em NH3, tem pouco NH3 aqui, a gente vai fazer o seguinte, vai vaporizar o NH3 e vai fazer ele seguir para o retificador. Enquanto a gente vai despejar uma parte que está quente também para voltar aqui para o regenerador, para trocar calor com a outra parte. Então, eu estou pegando aqui para virar líquido, aqui eu quero que vire vapor, aqui eu quero que vaporize totalmente. Depois disso, a gente vai ter que passar para o retificador. Então, o vapor, aqui no caso, que ainda era rico em amônia, vai passar através desse retificador, vai separar a nossa água, separa a água, volta ela aqui para o nosso tanque, volta ela aqui também para o nosso absorvedor, depois dessa válvula de expansão. Por que tem essa válvula de expansão? Para a gente perder temperatura. Lembrem que o absorvedor funciona sempre melhor se a gente tiver na temperatura menor. Beleza, então é isso. Depois ele vai e faz a trajetória dele normalmente. É um ciclo complexo. Nós temos aqui um absorvedor, um regenerador, um gerador, um retificador, uma fonte externa, uma bomba, tem também válvula de expansão, muitas trocas de calores envolvidas aqui. Só que vocês vão ver, o exercício em si não é complicado. A análise disso, entender o problema, é muito mais complicado do que o exercício. Depois eu vou passar para vocês nessa semana, vou tentar colocar amanhã, uma listinha de alguns exercícios para vocês estudarem para a prova de amanhã. Ah, de amanhã não, de semana que vem. Desculpa. Vamos lá. Se a gente comparar com sistemas de compressão de vapor, a gente tem uma vantagem. A gente vai comprimir o líquido ao invés do vapor aqui na bomba. Nosso trabalho vai ser menor por conta disso. Mas quais são os poréns? Nosso sistema de refrigeração por absorção, ele é muito caro, ele é complexo, ocupa muito espaço, não são tão eficientes, a gente precisa de uma torre de resfriamento
bem grande para fazer com que ele funcione, para dissipar aquele calor no nosso absorvedor, para ele funcionar bem. Então, por isso que o nosso sistema de absorção, eles só vão ser adequados se a gente tiver um custo de energia, um custo de calor ali, por exemplo, para a gente fornecer externo, muito baixo. Só vai servir se a gente utilizar junto com outro serviço que já ia desperdiçar o calor, ou, por exemplo, quando a gente tem energia disponível, por exemplo, energia solar, energia geotérmica, nesses casos. Nosso COP vai ser o que a gente quer, retirar o calor, que é frio, sobre a saída que a gente quer do nosso problema. Esse aqui é o nosso problema esquematizado da fonte mais simples possível. Eu tenho uma fonte a uma temperatura superior. Por exemplo, a fonte geotérmica. Essa fonte geotérmica fornece calor aqui para a minha máquina térmica. A minha máquina térmica vai rejeitar um pouco de calor também e fornece trabalho aqui. Fornece trabalho para o meu refrigerador e o meu refrigerador vai retirar calor de um espaço para refrigerar e vai expulsar esse calor no ambiente. Então, uma máquina térmica fornece trabalho para o refrigerador. A máquina térmica está trabalhando em duas fontes de temperatura. A partir disso, a gente define aqui o que a gente teve que fornecer, que é essa geração de calor, esse Q gerado, e o trabalho da bomba, que a gente teve que colocar. Só que isso aqui vai ser muito pequeno, então você, às vezes, consegue fazer essa aproximação. E só lembrando, o que é o COP máximo de um sistema reversível? Se for um refrigerador reversível, a gente utiliza com base nas temperaturas da fonte fria, da fonte quente e da fonte aqui pode ser a fonte também da nossa máquina térmica. Então, tem uma máquina térmica como se fosse um motor trabalhando, fornecendo trabalho para o nosso refrigerador. E a partir disso a gente calcula a nossa eficiência. O material não sei se está no portal, mas se não tiver eu vou colocar amanhã. Beleza. Então, isso aqui são as nossas fórmulas para o trabalho. Vai ser uma eficiência vezes o calor que está sendo gerado aqui. Ou dessa forma, dá para calcular também. O calor frio, aqui, a gente calcula dessa forma. E o COP desse refrigerador reversível através disso aqui. Com esses dados, vamos lá. Esse aqui é o exercício. Um refrigerador reversível por absorção consiste de uma máquina térmica reversível e um refrigerador reversível. É aquele caso. Eu tenho a máquina térmica e tenho o refrigerador. O sistema remove o calor de um espaço refrigerado a menos 10 graus e uma taxa de 22 kW. O refrigerador opera no ambiente a 25 graus, considerando que o calor é fornecido ao ciclo por vapor saturado e condensado a 200 graus. Então, aqui nossa fonte de calor. Determine a taxa com que o valor se condensa, a entrada de potência no refrigerador reversível, considerando que o COP do refrigerador real por absorção nos mesmos limites de temperatura tem um COP de 0,7, determine a eficiência da segunda lei termodinâmica. Então, nessa letra C, eu estou falando assim, e se a gente substituísse esse nosso refrigerador reversível por um refrigerador real que tem esse COP de 0,7? O que ia ter de diferença na nossa eficiência? Então, beleza. Com isso, deixa eu mostrar para vocês a resolução. Essa está aqui. Essa tá. Ok, bora fazer esse exemplo sobre o nosso ciclo de absorção. Nós temos esse refrigerador que é reversível, que tem uma máquina térmica reversível também,
ele está removendo calor lá do espaço refrigerado, numa certa temperatura. Nós temos a temperatura ambiente, a temperatura que o vapor vai ser condensado. A gente tem que determinar qual que é a taxa de condensação, a taxa de massa que é condensada, entrada de potência e o COP também do nosso refrigerador, a partir disso aí que foi falado para a gente. Inicialmente, nós precisamos desenhar o nosso problema para entender como que ele funciona. Então, o nosso problema, ele é composto por um refrigerador reversível e uma máquina térmica reversível. Temos a máquina térmica, uma máquina térmica reversível, um refrigerador reversível, e os dois estão comunicando entre si. Nós temos aqui uma temperatura superior para a máquina térmica, uma temperatura média aqui, T0. O T0 aqui também está no nosso refrigerador. E temos uma temperatura mais fria, aqui de TL ou TF, você escreve como quiser. A gente sabe como está acontecendo esse fluxo. Inicialmente, passa pela máquina térmica, fornecemos calor, a partir disso vai sair um trabalho aqui para o refrigerador. Nós retiramos calor da fonte fria para algum local. Beleza. Então, esse aqui é o nosso esquema de como que funciona. Os dois são reversíveis. Primeira coisa que a gente pode calcular para a gente chegar na massa que se condensa é nossa eficiência térmica da máquina e também o nosso COP do refrigerador. Essas são as informações mais básicas que nós podemos calcular. Então, inicialmente, eficiência da máquina. Como é uma máquina térmica reversível, então NR vai ser 1 menos T0 sobre TS. Então, vamos lá substituir os nossos dados. 1 menos. Aqui a gente tem que colocar em Kelvin. Nosso T0 é 25 graus Celsius. 25 mais 273 dividido por nossa temperatura mais alta, 200 mais 273. Essa aqui, nossa eficiência da máquina térmica reversível. Vou fazer essa conta. Aqui eu vou ter um valor de 0,37. Isso aqui é a nossa eficiência. Agora a gente calcula o COP do refrigerador. Nosso COP do refrigerador, como é um refrigerador reversível também, a gente calcula como TL sobre T0 menos T. Lembrando de passar tudo para Kelvin também. Aqui nosso TL é menos 10. Menos 10 mais 273. E aqui a gente vai fazer essa transformação do 25 mais 273
menos o menos 10 mais 273. Então, nosso COP do refrigerador, que é reversível, vou calcular a partir disso. Vai dar 7,52. Beleza, então conseguimos. Tanto calculamos individualmente aqui, desse ponto e desse ponto. Agora, nós vamos calcular o resultante desses dois aí, do nosso sistema de absorção. Nosso sistema de absorção tem tanto o refrigerador como a máquina térmica. Então, a gente vai ter que levar em conta tanto a nossa eficiência da máquina térmica como o nosso COP do refrigerador. Com esses dois aqui, a gente calculou o nosso resultante. Então, o nosso COP do sistema de absorção que é reversível também. A gente vai calcular da seguinte forma. O COP de absorção reversível vai ser igual à nossa eficiência que calculamos aqui, da máquina térmica reversível, vezes o nosso COP do refrigerador, que está aqui. Então, a gente faz uma junção desses dois, para a gente ver qual que é o nosso sistema resultante. O COP R reversível. Substituindo em nossos dados, que é 0,37, vezes o COP, que é 7,52. Dá 2,78. Esse aqui é o nosso COP. Agora, com o COP da nossa máquina completa em si, em mãos, a gente vai conseguir calcular o calor que entra no nosso sistema de absorção. Calculando o nosso calor que entra. Se vocês lembram, eu posso ter uma relação do calor que entra com o calor que sai, ou o calor que é retirado, através do meu COP, porque eu consigo ter uma mensuração de quão bem eu estou trabalhando com a energia que é me dada, através do COP. Então, o que entra vai ser o Q frio sobre o COP do nosso sistema completo. Nosso Q frio foi dado no exercício que a taxa que é removido o nosso calor do ambiente é de 22 kW. 22 dividido pelo COP, que é 2,782, vai dar 7,900, 7,9. Então, beleza, esse aqui é o nosso valor. Finalmente, conseguimos calcular qual que vai ser a massa que vai ser condensada. A massa que vai ser condensada
vocês lembram bem, como que a gente calcula calor? Calor é a taxa de massa, é o fluxo de massa vezes a diferença de entalpia. E como a gente quer o do condensador, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. Nossa taxa de vapor que condensa vai ser definida. O calor que entra é a massa vezes o H de líquido vapor. Isso aqui é a definição do calor. Então, se a gente isolar a nossa massa que a gente quer, vai ser calor que entra dividido por H de líquido vapor. Mas qual H que vai ser esse? Esse H vai ser um H de 200 graus Celsius. Está falando que ele é condensado a 200 graus Celsius, então a gente vai lá. O H, esse H aqui nosso vai ser o H de líquido vapor para 200 graus Celsius. Lembrando que isso aqui a gente está trabalhando com a água. Deixa eu ver. Então, beleza. Então, trabalhando com a água, a gente vai lá na tabela de água. Primeira tabela, gente. É a tabela para água. Vamos encontrar o nosso valor. 200 graus Celsius. Aqui. Então, a gente vai vir aqui no H de vaporização. 1939,8. Esse é o valor que a gente vai utilizar. Nós já temos aí o calor que entra. 7,908 dividido por 1939,8. Vamos achar esse valor. Vai dar 0,00407. 408. 0,00408 quilogramas por segundo. Isso aqui, nossa resposta da letra A. Agora, letra B e letra C são simples, porque é rapidinho para a gente encontrar. Nós temos que determinar qual que é a entrada de potência no refrigerador. Letra B. Para isso, a gente vai trabalhar o que a gente quer. Trabalho entrada de potência do nosso refrigerador. Vai ser igual à nossa saída de potência da máquina térmica, por conta disso aqui, ó. O que está saindo da máquina térmica é o que está chegando no nosso refrigerador, por isso a gente faz essa igualdade. E com isso, nós sabemos que para calcular a energia que sai aqui da nossa máquina térmica, vai ser a eficiência da máquina térmica vezes o calor que entra da máquina térmica, que nós já temos esse valor. Então, simplesmente substituindo esses dados, 0,37 vezes 7,908. Deixa eu ver aqui.
vai dar 2,926 quilowatts. Essa aqui é nossa segunda resposta. Agora, partindo para a última resposta, a gente quer determinar qual que é a eficiência segundo a segunda lei da termodinâmica. Vamos lá. Para isso, a gente vai simplesmente calcular qual que é o nosso COP atual sobre aquele COP que deveria ser se fosse uma máquina térmica reversível. É o que a gente tem sobre o que seria o ideal. A partir disso, a gente faz uma eficiência para ver, assim, a segunda lei da termodinâmica, ou seja, as nossas irreversibilidades aqui, o que elas estão fazendo para o nosso sistema, o que isso está trazendo de diferença. Então, eficiência da segunda lei vai ser o COP atual, foi dado no exercício, sobre o COP que a gente trabalhou do sistema de absorção reversível. Isso aqui é o ideal, o que a gente conseguiria se fosse sistema reversível. Isso aqui é o que a gente tem. Então, substituindo esses dados, 0,7 sobre o nosso COP, que foi 2,782. Vai dar 0,2516. Ou 25,16%. Então, vocês vejam que as irreversibilidades aí tomam 75% da nossa eficiência, que é muita coisa. Então, vejam que o sistema real é bem diferente do sistema ideal. E o quão mais perto, o quão maior foi esse número aqui, melhor projetado está o nosso sistema. Ok. Não era tão complicado como se parecia. Nossa aula aqui já está no fim. Falta 5 minutinhos e a gente já acaba. Só dar os avisos. Isso aqui foi nossa atividade. Isso aí que nós fizemos, beleza. Lembrem que eu pego a maioria aqui do livro do Sengel, mas eu também pego de outro livro de termodinâmica. Infelizmente, eu esqueci o nome do autor, mas eu também pego coisa de lá. E, como vocês pediram, eu coloquei lá para vocês as atividades. Todas as atividades que eu fiz com vocês em sala já está lá para vocês disponíveis nos materiais de aula. Eu tirei foto de tudo e está lá para vocês estudarem. Lembrando, ó, tem só uma coisa aqui que estava errado. Era isso aqui, ó. Aqui era um sinal de mais e aqui eu coloquei menos. Aqui é mais. Então, esse valor aqui daria diferente. Você substituiria aqui também. Então, você teria um valor diferente aqui. Isso é o que está errado. Lembrem que a gente tem que somar o trabalho de um compressor com o do outro compressor naquele sistema em cascata. Ô Vinícius, Pode falar. você também coloca para nós lá o slide para fazer o resumo de tópicos. Eu estava olhando ali agora, não está lá ainda também, não. Beleza. De falta de... Quais que tem lá?
Tem até o 4, só não tem o da última aula, que é o... eu esqueci qual que foi o tema, mas só não tem o da última aula. Beleza, desse aqui, então. Não, eu falo o de tópicos. De tópicos que você está falando. Beleza. Professor. Esse daí eu não tenho certeza, não, que eu citar todos lá. Tá bom. Vou colocar. Daqui a pouquinho já coloco lá o de tópicos. Lembrando que a prova de vocês de tópicos é na sexta-feira. Vou deixar disponível das 6h30 até às 8h30. Então, acho que vai dar certo. A prova não é tão grande assim. E na nossa próxima aula, na terça-feira, nós teremos a prova de refrigeração. Todos os ciclos que nós vimos até agora. Ô Vinícius, Pode falar. só uma dúvida a respeito do exercício. Quando não tiver aquelas pressões que tem na tabela lá, tiver um valor intermediário, no caso, você falou para o Matheus lá na explicação dele que só pegando aquele valor aproximado, o senhor já aceitaria. Aí, no caso, dispensa fazer o uso da interpolação? Naquele caso lá, deixa eu mostrar o caso em específico. O que eu fiz? Aqui. Aqui. Era nesse caso aqui, que a pressão que eu tinha dado para vocês era 0,55. E a pressão de 0,55, ela não tem aqui, ó. Ela tem a de 0,50 e a de 0,60. O que você poderia fazer? Nesse caso aqui, estava muito próximo os valores. Olha aqui, ó. O 0,92 aqui era 0,92, daqui já começava a ficar um pouquinho maior, 0,97, aqui era 0,94. Então você vê que tinha uma diferença muito pouca entre um e outro. O ideal era você teria que fazer uma interpolação desses dados, daqui de 50, uma interpolação desse de 60 e depois pegar o valor médio dos dois. Isso seria o ideal. Mas como está muito próximo da outra, você pode pegar um valor bem próximo aqui, por exemplo, lá o dele deu 0,93, alguma coisa. Você poderia ter pegado um valor aqui muito próximo que eu ia considerar. Porque está muito pouca diferença de um para outro. Aqui, ó, as nossas propriedades. Entendi. Eu fiz foi exatamente isso mesmo. Eu fiz a interpolação na pressão de 50, uma outra entre os valores na pressão de 0,6, né? E o resultado das duas eu interpolei entre as duas pressões. Exatamente, isso aí é Mas aí eu não... correta. Mas como isso é tão complicado, que eu falei assim, velho, pode utilizar uma aproximação. Não tem. Um pouquinho de trabalho mesmo. Pode falar. Poderia ter utilizado também as temperaturas, e pegar lá a temperatura de saturação do 550, que essa informação tem, né, lá de líquido saturado. E aí fazia em relação às temperaturas. Você tinha temperatura no exercício? Não, estou falando assim, usar as temperaturas de saturação, essas que estão em rosa aí, de 0,5, 0,6 e a de 550 a gente acha lá na tabela. Mas não tinha como você assumir isso, porque o único dado que você tinha era pressão e entropia. Vamos ver lá se por um acaso era 0,93 alguma coisa. Vamos dar uma olhada lá em 550. Aqui, ó. É um valor próximo, mas não é a mesma coisa. Sim, aí eu iria pegar essa temperatura aí de 18,73 e usar as outras duas e fazer uma interpolação utilizando as temperaturas. Não, mas é melhor você desse jeito, não. Continue lá daquele outro jeito. Eu cheguei mais ou menos quase naquele mesmo valor fazendo. Eu fiz das duas formas, sabe? De teste.
Aí eu gostei mais daquela e deixei aquela. E isso me parece mais complicado através da temperatura. Mas, se te ajudou, você que sabe. Porque você vai pegar aqui uma temperatura entre essas, né? Se aqui está em Isso. 15,31 e essa aqui está entre 21 e 55, você ia pegar um valor aí, sei lá, 18 alguma coisa. É aquela temperatura que tá lá no 550. Mas... você que sabe. Mas eu recomendo dessa forma aqui. A gente Então, pega beleza. o S e faz a interpolação. Certinho, obrigado. Tá bom. É isso. Aula que vem, nossa prova. Depois eu ainda defino qual horário. Não sei o que vocês vão preferir. Se vocês quiserem ter aula de vapor antes, ou se não quiserem ter aula na terça-feira também, depois vocês me falam isso. Que horário que vocês querem fazer a prova. O Vinícius, a prova dessa semana, sexta-feira, se podia dar, já tá umas 9 horas, mais ou menos. Só por segurança. Poder eu até posso, mas eu tenho certeza que vocês fazem a prova em meia hora, 40 minutos. Não, beleza. Então. Já vem com as respostas? Vem, todas diretamente do seu cérebro. Para fazer em meia hora. Beleza. Então, é isso, gente. Até mais para vocês. Boa noite. Um abraço aí para todo mundo. Boa prova para vocês na sexta e boa prova para vocês na semana que vem também. Um abraço. Valeu, boa noite. Falou, boa noite. Até mais. Valeu, Vinícius. Boa noite aí, viu?